Quando a verdade chega, só há uma coisa a se fazer: aceitar. O que eu vou dizer para vocês nesse vídeo? Que a queda de doutrinas religiosas está prestes a acontecer. E não são pelas naves espaciais que estão em nossos céus cada vez mais. Não é pelo anúncio dos governos e dos líderes mundiais que sim, nós não estamos sozinhos, que existe seres com vida inteligente, fora do planeta Terra. Não é porque nós iremos saber que há muita manipulação através das religiões. Algumas coisas incluídas dentro também das escrituras que são mal interpretadas nos tempos atuais que nós vivemos, do que realmente a essência quis ser dita, como o dízimo. Será que o dízimo não foi construído naquela época mais antiga para dar poder àqueles que criaram a religião? Muitos podem estudar, inclusive em suas escolas, ou estude em livros, mas houve épocas que as portas do céu eram vendidas. E isto é registrado em nossa história. Houve épocas que por heresia eram mortos na fogueira. Certas coisas que serão reveladas para toda a humanidade fará com que a manipulação cairá por terra. As doutrinas que aprisionam cairão por terra. Cada revelação e cada verdade que chegar irá demolir todas as falsas ilusões e as crenças limitantes. E é isso que eu falarei nesse vídeo. Depois da vinheta. Fique com o vídeo. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. O vídeo que eu vou fazer hoje, aqui e agora, é uma sequência ou faz parte de um vídeo que eu coloquei no meu outro canal, Plutarco, ok? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, algo que eu falei que é muito importante relacionado ao que eu vou falar agora. E o que eu vou falar agora para vocês, amados irmãos, é que as pessoas que ainda estão no impasse de evoluírem a sua consciência ou ainda estão aprisionadas através de doutrinas religiosas precisam se libertar. Quando nós pensamos sobre isso, a questão da religião, religião significa religare. Religare ao quê? Ao que há de maior, ao nosso Pai Criador, único, que criou tudo e é tudo. A grande questão é que algumas pessoas vivem na ilusão. Não há problema em seguir uma doutrina religiosa, ser católico, evangélico, espírita, espiritualista, budista, ou qualquer doutrina ou religião ou filosofia que queira seguir. Não há problema sobre isso. Mas há algumas doutrinas que aprisionam as pessoas e é uma injeção de medo e fraqueza para as pessoas sempre dependerem dela, sempre dependerem dessa doutrina. Vamos lá, vamos pegar como exemplo alguns dos líderes evangélicos que estão enriquecendo cada vez mais
E as pessoas veem, através de décadas, anos na televisão ou em vídeos no YouTube, esta grande tirania, esta grande... esse falso profeta enganando as pessoas e se enriquecendo, tirando helicópteros das suas igrejas, dos seus templos, cheios de mala de dinheiro, muitos comprando fazendas, comprando casas, carros importados, e as pessoas vendo notícias e vendo que eles estão enriquecendo e não ajudam o próximo, não cumprem suas promessas. E ficam andando de helicóptero aí, e jatinhos particulares em todos os países, fazendo tudo o que quer. E sem pagar imposto ainda para o governo. Sendo que nós pagamos de monte, né? Sobre tudo. Tudo que nós, até para respirar, eu acho que a gente está pagando imposto. Mas não, as pessoas continuam ali, aprisionadas, fãs desses pastores, bispos, sei lá o que, né? Esta é a questão. Por que eles se mantêm ali? Porque é uma lavagem cerebral que fazem nas pessoas. É uma manipulação energética que fazem nas pessoas. Passam medo. E elas querem se salvar de alguma forma. E para isso dão dízimos e dízimos. Alguns dizem, se você não tiver dinheiro, pede para a pessoa do lado te emprestar. A gente passa cartão, passa débito, dá cheque, a gente aceita cheque, joias, tudo. Tem aqui as maquininhas, pode vir aqui, ó, não tem problema. E as pessoas veem isso nos seus cultos, nos seus encontros, e parece que não caem dentro da realidade, que ali é apenas uma máquina de dinheiro para os poucos, enquanto muitos passam fome. Se a pessoa não tem dízimo para dar, não tem dinheiro para dar, está essa necessidade de alguma forma, é raro pedir ajuda e ser ajudado por eles. Ficam abandonados. Podem até ajudar algumas vezes, mas depois abandonam porque já não é mais uma fonte de dinheiro. E outra coisa, falam mal de outras religiões, de outras doutrinas, como a espírita, né? Ou outras vertentes religiosas, mas o que fazem ali naquele templo, que eles, né, nos seus cultos, o que eles fazem ali? Nada mais do que as vertentes espírita e outras vertentes de raiz. Eles chegam lá e querem desobediar as pessoas ali que muitas vezes fingem estar possuídas, para o pastor ou o bispo ou algo assim, tirar o espírito maligno daquela pessoa. Quantos fingimentos ali tem? Mas na verdade nem tudo é fingimento. Sim, as pessoas dentro daquele templo ficam às vezes possuídas por tanta negatividade que há através deles, e elas ficam possuídas sim, e eles fazem lá uns descarrego da vida lá. Na verdade, as pessoas pensam, nossa, espiritismo, essa coisa de espírito, de possessão, de médium, é tudo do mal. Mas eles estão indo no próprio culto deles e tendo essas pessoas sendo possuídas e aqueles pastores tentando tirar os espíritos. E muitas vezes fingindo terem poderes e jogando... fazendo gestos com a mão como se fosse de energia, as pessoas caem, como se estivesse também despossuindo alguém. Eles fazem um teatro ali. Para quê? Mais dinheiro. E no fundo você não vai num centro espírita tomar um passe, mas está ali com um monte de espíritos maus ali dentro daquele templo, tentando obsidiar as pessoas, tentando possuir as pessoas que estão ali, porque ali vive uma mentira em si, e aqueles pastores tentando despossuir a pessoa, e limpando aqueles espíritos malignos e tudo mais, nada mais é do que outros tipos de vertentes também,
Só que as outras vertentes são mais organizadas, elas se preparam para ter a comunicação com espíritos mais elevados, que vão ajudar as pessoas com as palavras, que vão dar as instruções, vão curar, né? E isso é a especialidade justamente dessas outras vertentes espíritas, que fazem isso com propriedade. Agora não, esses cultos religiosos fazem isso sem nenhum tipo de preparação. Eu não frequento nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina, mas continuo meus estudos, continuo praticando os ensinamentos de Cristo, de Buda, de outros avatares que aqui vieram, porque isso sim é o que Cristo disse. O templo de Deus está dentro de nós. Aonde devorar, amado Cristo? Neste ou naquele templo? O templo de Deus está dentro de você. Ore aonde você quiser. Porque você é que tem que orar. E você pode se salvar. E você pode se elevar cada vez mais. Então eu não consigo crer que as pessoas estão vendo aqueles organizadores dos seus templos se enriquecendo cada vez mais, e tantas matérias e notícias às vezes mostrando isso, que eles falam entre si como enganar as pessoas. Isso tem, vá no YouTube e pesquise. Eu não vou citar nomes, mas vá nos nomes desses pastores mais conhecidos e vejam os vídeos que fizeram deles copulando ali, deles maquinando como usufruir, como fazer com que as pessoas deem mais dinheiro. E elas mesmo assim vendo e sabendo, elas frequentam esses tipos de templos que quer só enganar, que quer só sugar o dinheiro da pessoa, sugar o pouco que tem muitas vezes. E através do medo que Deus vai te punir se você não der o dízimo. Você não será rico se você não tiver o dízimo. Você não entrará no céu se você não der o dízimo. Então, amados irmãos, o que eu venho dizer para vocês aqui? Prestem atenção. Se libertem. Se libertem. Entendam que a salvação está dentro de nós, o templo de Deus está dentro de nós, somente o amor e os bons atos, as boas práticas, o respeito ao próximo, o não julgamento para com o próximo, as boas atitudes em todo e a sua frequência de amor, cada vez mais que você ama, que você é feliz, que você está num estado de espírito mais elevado, é onde você vai construir tudo o que você desejar em sua vida e as recompensas chegarão para vocês. As riquezas divinas, elas são espirituais e elas transformam todo o nosso mundo para que também sejam materiais. Então, tudo que você quiser, você, como Cristo disse, vós sois deuses, tudo que você quiser, você terá. Mas se você comete atos ruins, negativos, você atrairá isso para você também, e não é o certo. Se você possui medo de Deus, você já não está o amando. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que amar com toda a força que nós somos, que nós temos, porque nós somos fagulhas, centelhas divinas do próprio Deus. Jamais devemos ter medo de um pai que não julga seu filho, mas deu uma oportunidade perfeita do filho ter um livre-arbítrio, escolher as atitudes, os atos e os caminhos para ele seguir. Então, eu penso, como essas pessoas vão nos cultos? Sim, não estou dizendo que são ruins. Muitas estão lá para fazer o bem, para praticar o bem, para estar em um momento junto a outras pessoas que querem o amor, que vibram no amor. Mas aquelas pessoas que estão por trás disso, eu estou dizendo, não generalizando, há muitos pastores, padres, bispos, que são do bem, que trabalham com a palavra de amor, com os verdadeiros ensinamentos de Cristo, mas quando envolve dinheiro, e eles pensam, ou dão a palavra por dinheiro, isto está sendo errado. Porque o dízimo é dar alimento a quem tem fome.
blusa, cobertor a quem tem frio, ajudar as pessoas como você puder, de todas as formas e qualquer oportunidade que você tiver como ajudar. Mas não generalizando, amados irmãos. Vamos comparar um pouquinho a igreja católica. Você vai na igreja, mas o padre não fica falando você dar dízimo, passa a cestinha lá, mas ninguém fica forçando nada, botando medo nas pessoas. Não estou defendendo a igreja católica e nem acusando outra. Não estou fazendo isso, amados. Eu quero que esclareça a sua ideia sobre o que determinadas pessoas estão vivendo, ou até você mesmo possa estar vivendo, sendo enganado por falsos profetas. E nem todas as religiões, mesmo evangélicas, entre outras, existem seres que são, sim, bons, estão ali para ajudar. Mas há muitos nesse meio que são falsos profetas, que justamente estão enriquecendo suas famílias, enriquecendo seus parceiros, enquanto muitos estão empobrecendo, principalmente de espírito, por ter medo de Deus e acreditarem que seres galácticos são demônios, entre outras coisas que poluem justamente a ideia, ficam através do medo fazendo as pessoas darem mais dinheiro e não querem dar a confiança que a pessoa tem, que precisa ter, para poder viver melhor e mais confiante, mais digno de sua vida. Amor é confiança. Amor já inclui a proteção. Você amando, você está protegido. Você confiando, você já está seguindo o fluxo. E você praticando o amor, você já está recebendo as recompensas divinas que são disponíveis para vocês. E sempre estiveram disponíveis, principalmente agora, cada vez mais, com as energias e as ondas de energias mais sutis que chegam a nós. Quer dizer, tudo está se acelerando. Antes você podia praticar o bem, mas talvez demorasse um pouco para você resgatar essa recompensa. Hoje não. Hoje tudo está acelerado. Você pratica o bem, ou você deseja algo, mentaliza algo. Um dia, algumas horas, você já vai ter. Porém, também os maus atos também vêm. Por isso que é importante eu estar aqui falando esse tema com vocês. Parem de ajudar o mal. Ajudem vocês mesmos, contribuindo com vocês mesmos, para vocês não se limitarem com o que é dito por falsos profetas, querendo passar medo, querendo passar limitações de que nós somos o centro do universo, que tudo que está fora não é do bem, e que somente há alguns eleitos, somente aquele grupo que faz isso ou que segue determinada religião ou doutrina é que será eleito, e não. Eleito é aquele que escolhe viver no amor e seguir os ensinamentos de Cristo e de todos os nossos irmãos que vieram aqui falar sobre amor e se conecta ao Pai através do sentimento que foi criado, que é o amor. Somente o amor te interliga ao Pai. Somente o amor te eleva a frequência, te abre portas da consciência para se conectar ao Pai, aos mundos de consciência superiores. Amados, chega de religião, de doutrina e de escravidão. Chegou a hora da libertação. Eu venho aqui falar e tenho certeza que muitos de vocês são religiosos. Não estou falando mal da sua religião, se é cristã, se é... Eu sou cristão porque eu acredito em Cristo. Sigo os seus ensinamentos. O amo com todo o meu amor, meu coração. Mas, se você está em um templo, né? Ou segue uma determinada doutrina e determinado pastor te passa medo ou te pede muito dinheiro ou pede muito dinheiro para aquele grupo de pessoas, e mesmo dentro da espiritualidade, há muitas pessoas dentro da espiritualidade sendo falsos profetas. Porque eu vou ler você, vou saber qual o seu nome galáctico, vou saber qual linhagem galáctica você mas eu cobro 250, beleza? Então, amados, dentro da espiritualidade, o que está tendo agora
cada vez mais, inclusive, porque a transição planetária faz com que as pessoas se espiritualizem mais. E daí, dentro desse meio, muitas pessoas aproveitam para ganhar dinheiro, oferecendo isso ou aquilo e tudo mais. Então, há trabalhos honestos? Sim. Há trabalhos importantes? Sim. Uma limpeza energética, um curso de alguma coisa, um Theta Healing, isso é bom para você? É. A pessoa teve que fazer um curso, teve que aprender a trabalhar nisso? Teve. Então, nada mais justo que ela cobrar por algum tipo de serviço. Mas algumas pessoas abusam, né? Não querem fazer nada de graça. Dispensam aquelas pessoas que não têm dinheiro e só vão ajudar aquelas pessoas que têm. Se ela, cada 10 pessoas que ela cobra, fizer pelo menos 3, além das 10, 3 ela ajudasse gratuitamente, já estaria num bom caminho, né? Mas é o seguinte, posso ter chateado muitas pessoas aí com algumas coisas que eu falei, mas é simplesmente o que eu penso, o que eu sinto. E diante de todos os meus irmãos aqui agora, é o que fui intuído a dizer a vocês. Eu quero que vocês entendam, amados irmãos, chegou a hora de abrir os olhos, chegou a hora de abrir os ouvidos. Não tem mais como as pessoas ainda ficarem voltando ao mesmo templo, que veem que os seus pastores estão enriquecendo, estão aparecendo em jornais, estão ali cada vez mais ricos, montando igrejas em vários países, templos em vários países, saindo helicópteros aí com malas de dinheiro, isso aparecendo e as pessoas vendo e não tomando nenhuma atitude, ainda continuam frequentando, continuam ali dando dinheiro. Não tem mais como isso continuar. Isso vai cair por terra rapidinho, amados irmãos. Por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo. E fiz um vídeo lá no canal Plutarco falando que não existe os eleitos. Por isso vão lá depois ver, que isso também é muito importante e agrega com o que eu estou falando aqui hoje, nesse momento. Perfeito? Chegou a hora da libertação, amados irmãos. Não há mais como evitar esta mudança radical dentro do nosso planeta Terra, dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência, da nossa mente. Então, todos os escuros, todos os negativos, todas as atitudes e atos negativos irão aparecer, ficar diante de nós e todos iremos ver a verdade. Então, por isso que muitos, infelizmente, falsos profetas, entre outros, irão cair. Todas essas atitudes, esses complôs dos governos, dos manipuladores mundiais, irão cair. Irão ficar visíveis para que toda a população possa enxergar. Só espero que mesmo diante dos olhos da maioria, alguns ainda não consigam enxergar a verdade. Muitas bênçãos a todos, amo todos vocês e até a próxima, amados. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.